É, Marcelo, e como é que foi esse planejamento, cara, para ir para aí? A partir do momento que você decidiu que você queria ir para os Estados Unidos, como você se planejou? Quanto tempo levou isso? Como é que funcionou esse? Legal. Desde essa primeira vinda, Antônio, que foi lá em 2013, eu comecei a folhear um pouco aí os livros de inglês e tentar recapitular aí o que eu tinha, né, aprendido, né, na época de escola. A gente vai meio que adquirindo um certo vocabulário pela vida da gente, né? Você vai aprendendo o significado de palavras, e aí eu fui tentando melhorar isso um pouquinho. Daí a gente voltou em 2014, e a partir daí eu falei, rapaz, começou a brotar esse sonho, e eu falei, eu preciso melhorar um pouco esse inglês, enfim, de alguma forma eu preciso melhorar isso daqui. Eu tive essa percepção de que isso seria vital, né? Assim, eu ter um inglês bom, porque de nada adiantaria eu juntar grana, me preparar de outras formas, estudar como funciona a imigração, o que fazer nos Estados Unidos, o que estudar, como conseguir trabalhar aqui legalmente, enfim. Eu senti que o inglês seria primordial. E eu comecei a estudar bastante inglês, tá? Principalmente aí no ano de 2015, cara. Eu me trancava no quarto, bicho. Eu lembro que eu comprei um curso de um cara que chama Mário Vergara. Esse cara é um excelente professor, sabe? Ele te ensina um método sensacional. Aham. E aí eu me trancava no quarto, praticamente todos os dias. Eu ficava escutando aqueles áudios que ele mandava a gente escutar e tentando anotar o que eu escutava para tentar melhorar o meu ouvido, né? Para entender melhor o que o americano falava quando eu chegasse aqui, né? Porque eu me lembro que na nossa viagem de 2013, 2014, bicho, eu ficava completamente perdido aqui. Eu falei, putz, cara, eu entendia 20, 30%, só não Aham. morria de fome. O resto, eu entendia yes, ok e tal. Mas não entendia nada. Era só yes e no, né? Yes, no e ok. Ok, a gente até tentava falar, mas era complicado, bicho, tanto a fala quanto o ouvido, né? Então começou aí o meu planejamento, cara. Eu comecei a me preparar, juntar, né, recurso financeiro, conseguir poupar, né, para a gente poder se preparar para isso. Na época o dólar era um pouco menos agressivo, era aí na casa dos R$ 3 e pouquinho. Hoje está na casa dos 5, É né, que bem menos atrapalha. agressivo, né? Exatamente. Mas assim, eu me debrucei muito no inglês, cara. E ainda assim não foi o suficiente para eu dizer que eu fiquei fluente no inglês no Brasil, tá? Aham. Eu cheguei aqui, eu resolvia os problemas, eu abria conta em um banco, eu nunca precisei de ninguém para fazer nada aqui. Enfim, comprar um imóvel ou alugar, enfim, seja o que for, comprar um carro, tudo que eu fui fazer aqui, comprar um celular, eu resolvia. Mas eu sentia que, por exemplo, para eu entrar no mercado de trabalho, para eu fazer uma reunião totalmente em inglês e tudo, eu precisaria melhorar isso, né? Então, assim, o meu planejamento começou basicamente me preparar financeiramente, né? O inglês todos os dias, cara, pelo menos por uns 2 anos, assim, eu todos os dias estudava inglês, com exceção de um, talvez final de semana, que já passou um tempo, eu não me lembro muito bem. Uhum. E também, cara, estudar os assuntos relacionados a isso, né, Antônio? Por exemplo, imigração, como é que funciona? Porque não é assim, eu quero mudar para os Estados Unidos, eu vou. Tem muita gente que faz isso, né? O cara às vezes vem até sem visto, entra corrido pela fronteira, mas Aham. eu, sinceramente, assim, e eu acho que cada um tem a sua, né, não estou julgando as pessoas que fazem isso, dizendo que elas não deveriam fazer, mas talvez ele não tenha outra escolha, né, mas eu acho que, assim, eu queria ter uma vida aqui, né, eu estava tentando ficar por aqui legalmente, desbravar, né, esse país e ficar por aqui, e não ficar como um indigente escondido Uhum. aqui. Eu vejo que o pessoal às vezes vem para cá, fica com medo de dirigir, fica com medo de fazer tudo, porque tá ilegal no país. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Eu vou, assim, se Deus quiser, eu quero estar legalizado lá. E depois de um tempo morando aqui, a gente percebeu que isso seria vital, sabe? Conseguir essa Aham. legalização e tudo seria vital. Então, o planejamento, cara, basicamente foram esses três pilares, né? Recurso financeiro, conseguir a melhor, o quanto mais melhor, obviamente, e estudo do inglês e estudar os assuntos relativos, imigração, que tipo de visto você pode ir, etc e tal. Basicamente foi isso. Então você já se preparou para se mudar de vez. Você não se preparou para ir aí ficar uma temporada e voltar, não, né? Mais ou menos, Aham. Antônio, assim, sempre, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, e isso, né, eu te confesso que continua até hoje, eu estou preparado para retornar para o Brasil a qualquer momento. Uhum. A gente ama esse local aqui, cara. A gente já retornou ao Brasil para passear, mas a gente hoje tem o nosso coração muito dividido, assim. A gente
tem família, tem amigos no Brasil, mas a gente ama demais viver aqui. Nossa filha é americana, a gente percebe que até ela fica em casa quando ela está aqui. Ela gosta do que tem aqui. Todo lado que a gente vai tem um parquinho para ela se divertir. Enfim, a estrutura é muito boa, é muito seguro, é muito bem conservado. Então, é um pouco complicado. O que aconteceu, Antônio, é que a gente se programou de fato, né? O desejo seria esse, né? Mas a gente se Aham. programou para passar uma temporada. A gente falou, poxa, vamos passar 2 anos e ver como vai ser. O Ah, desejo era entendi. ficar, Aham. né? Mas a gente está preparado para voltar a qualquer momento, né? O desejo sempre é de conseguir uma oportunidade, de que seus planos deem certo, né? Mas essa era a pegada, né? A gente não foi assim, ó, estou indo embora, adeus, Brasil. A gente Aham. sempre falou, olha, se for necessário, a gente volta, não, né? Não vamos fazer isso a tornar desse sonho algo que a gente quer a todo custo, né? Vamos fazer de acordo com o que dá para ser feito, né? E você já foi com a família toda pra ir? Você não Foi, foi como a maioria faz, que às vezes vai só o marido, fica um tempo e depois busca o resto da família, ah, não, né? pois é, cara, não. Aí, nessa época, a nossa família era ainda menor, né? Aí Aham. já não é tão grande, que é eu, minha esposa e a nossa filha, né, a Alicia. Aham. Ela é bonita E, igual a mãe ou é feia igual você? cara, ela é maravilhosa, bicho. Ela pegou tudo melhor na mãe e no pai. Então você já viu, né? Tá bem que ela puxou a mãe, viu? É a menina de sorte. Eu sabia que você ia fazer essa piadinha infame. Eles fazem comigo, eu tô devolvendo pra você. Cara, mas a gente veio junto. A gente veio no dia 8 de março de 2017. 8 de março de 2017, no Sal do Brasil, e chegou aqui no dia 9 de março de 2017. Se não me engano, é Dia Internacional da Mulher, né? Aham. E aí a gente veio junto, sim, a gente veio se preparando para isso. E a despedida é muito triste, né, cara? Porque Aham. ninguém tá morrendo, mas é estranho, porque a gente sabe que vai ficar meses sem se Sim, ver, e sim. coisa que não era normal, né? Então, assim, foi difícil, mas assim, a gente cresceu muito, sabe, cara, em vários aspectos, assim, isso faz a gente crescer muito e amplia muito os horizontes, é muito bom. A sua esposa, ela trabalhava na Fiat, se eu não me engano, né? Pelo menos na época que a gente Cara, ela conversava. trabalhava, ela trabalhava mais ou menos, era uma empresa, chamava Seva Logistics, ela é uma empresa de logística que Aham. o maior contrato dela era a Fiat, então ela trabalhava para essa empresa no Brasil, então ela teve que Entendi. pedir desligamento, mas foi tudo numa boa, assim, graças a Deus ela saiu com as portas abertas e tal.